exemplo para o Brasil e para o mundo, e também de como o dinheiro dos pagadores de impostos pode sim ser bem investido. Uma reportagem especial da nossa repórter Tauane Catan. Não perca amanhã, 8h30 da noite, nos canais da Revista Oeste. Agora, 19h05, e a gente te conta que a AGU assinou um contrato de até 3,5 milhões de dólares com um escritório americano. A contratação foi feita sem licitação, com a justificativa de que o escritório tem especialização jurídica para tratar das sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. O acordo terá prazo de 48 meses e os pagamentos serão feitos conforme a demanda e a complexidade dos serviços. A AGU informa que pretende cobrar dos responsáveis pelos danos ao país o ressarcimento do valor gasto com a contratação. Por enquanto, o objetivo não é acionar a justiça americana, mas analisar o impacto de sanções, como a Lei Magnitsky, sobre o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O escritório vai trabalhar seguindo orientações do governo Lula e contará com o apoio do Baker McKinsey, já contratado pelo Itamaraty para questões de comércio internacional. Consta, a gente começa com você, essa conta pode chegar a mais de 20 milhões de reais e chama a atenção também que a AGU já saiu também na imprensa, está querendo cobrar da família Jair Bolsonaro o custo da contratação desse escritório nos Estados Unidos. É a piada pronta, né? E obviamente não vai dar certo. Agora, a AGU virou a advocacia geral do lulismo, né? É uma vergonha isso para o país e mais uma prova de como a esquerda corrói as instituições republicanas, né? Por onde eles passam, eles deixam um sinal de terra devastada. Agora, de novo, né? Contratar escritórios, lobistas, advogados para a questão das tarifas ou para Magnitsky é pura perda de tempo e de dinheiro. Aliás, isso já foi avisado pelas autoridades responsáveis dos Estados Unidos, né? Não venham com lobby, com essas coisas, porque não vai dar certo. A demanda do governo americano é muito clara. A gente já repetiu isso aqui várias vezes, né? A demanda é parar com a caça às bruxas a Jair Bolsonaro, ou seja, é uma demanda institucional. Você tem justamente que restaurar o Estado Democrático de Direito e a própria democracia brasileira, que estão, para dizer o mínimo, aviltados, né? Por conta dessa obsessão contra o Jair Bolsonaro. E o que vai adiantar fazer isso? Vamos usar aqui argumentos. De novo, né? Que os órgãos oficiais aí do lulismo, como a AGU virou, gastem o nosso dinheiro com isso, vá lá, né? É o que se espera para mostrar serviço para o chefe. Agora, que tenha gente na iniciativa privada, empresários que não entenderam o que está em jogo e que também estejam gastando sola de sapato ou dinheiro para tentar pressionar nos Estados Unidos, de alguma forma, para reverter o quadro, isso é mais chocante um pouco. Esses empresários deviam estar focando toda a sua energia e seus recursos para pressionar o Senado brasileiro para aprovar um impeachment de Alexandre de Moraes e aí começar a reverter o quadro institucional que foi a exigência colocada à mesa por Donald Trump. Qualquer outra coisa, repito, é pura perda de tempo, não é uma questão comercial, como cansamos de repetir aqui. Ana, eu estava acompanhando aqui que Eduardo Bolsonaro já se manifestou sobre essa iniciativa da AGU de contratar um escritório nos Estados Unidos para defender, entre outras questões, aí, o tarifaço, mas também os interesses do ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro disse o seguinte, aspas, imagina se a AGU tivesse esse mesmo apetite para correr atrás dos bilhões roubados dos aposentados no INSS. Mas aí não vai, pois o irmão do Lula está envolvido. Fecho aspas aí para a manifestação do deputado Eduardo Bolsonaro. Perfeito. Eduardo está certíssimo. Agora, o que aconteceu para esses assuntos? O que aconteceu com a embaixada? Itamaraty, os diplomatas, tudo pago com o dinheiro do pagador de impostos, com dinheiro público. Então, fecha tudo isso, fecha a embaixada, fecha o Itamaraty e gasta com essas empresas todas aí de lobby, de advocacia, enfim, porque nós temos uma embaixada para isso. O problema, eles vão gastar agora, inicialmente, né, como vocês falaram,
3 milhões de dólares para uma coisa que poderia, eu não vou nem dizer ter sido sanada, mas onde nós estamos não precisava ter acontecido, bastava o Lula, primeiro, fechar a boca dele antes da decisão dos americanos em relação à eleição do presidente o ano passado. Ele não precisava ali falar aquela bobagem de que se Donald Trump vencesse seria um novo tipo de fascismo, de nazismo. Ali, já começou errado. Mas depois ele poderia ter se aproximado do governo americano. E nós sabemos hoje muito bem que não fez porque ele está ao lado de Irã, de Cuba, Venezuela, China, Nicarágua, enfim. Agora, eu mostrei esse tweet aqui há alguns dias, eu vou mostrar mais uma vez, Paula. É um tweet, eu até coloquei, está lá no meu Twitter, eu retuitei esse tweet do Peter Navarro, tem uma semana que eu retuitei esse tweet dele, e ele é muito específico. O Peter Navarro, para quem não sabe, é o braço direito do Donald Trump em relação às tarifas. Ele que é o czar de todo o plano tarifário do Donald Trump para o mundo. E ele é muito claro. Ele fala, não adianta, nenhum lobby vai ser capaz de derrubar as tarifas contra o Brasil. Nenhum lobby, ele diz ali, depois ele coloca 2 tweets, tem um segundo tweet que ele cita um documento dos lobistas de um grande escritório aqui dos Estados Unidos, que está em negociação, inclusive, com a Confederação Nacional da Indústria no Brasil, e ele chama esses lobistas de vermes e diz, vocês nunca pisarão na Casa Branca. E aí ele coloca que a condição para o diálogo é a liberdade para Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Portanto, agora esse mais 3 milhões de dólares do pagador de impostos no Brasil no lixo. Não adianta contratar essas empresas ou advogados, o que quer que seja. Já está muito claro. Se vocês querem, no Brasil, conversar com os Estados Unidos, conversem. Batam a porta da Casa Branca, sentem-se à mesa de Donald Trump e conversem. Não adianta mandar interlocutor, e agora interlocutor pago com dinheiro do pagador de impostos em dólar ainda. Informação, o deputado Nicolas Ferreira acionou o Tribunal de Contas da União contestando essa medida da AGU. Bom, e entre várias questões ele alega aí desvio de finalidade do uso de dinheiro dos pagadores de impostos para a contratação desse escritório no exterior. Está mais do que claro, Paula. Vou ser breve aqui. Está mais do que claro que é desvio de finalidade. O Rodrigo já falou, né? A Advocacia Geral do Lulismo. Agora, vou deixar 2 perguntas só. Bom, primeiro, ler o artigo 131 da Constituição que trata da AGU. A Advocacia Geral da União é a instituição que, direta ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre a sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Tem ali alguns tópicos depois, por exemplo, execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Vamos lá, estamos falando de questões do tarifaço. Bom, isso é uma questão política. Isso é uma decisão política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não gostou da forma... Primeiro ponto, não gostou da forma como Lula se referia a ele, né? Se referiu a ele antes dele ser eleito presidente dos Estados Unidos. Diz que era o retorno do nazismo, né? Fascismo, nazismo com outra cara. Número 2, o Lula passa o tempo inteiro deste mandato criticando o dólar como moeda corrente internacional. O dólar é uma moeda de que país? Quem perde com isso? Ele está jogando o Brasil no colo desse eixo que reúne Rússia, China, os ayatollahs do Irã e o que tiver mais nessa caçamba de entulho ideológico do planeta. A Venezuela. Pois bem, segundo ponto. Onde é que está escrito aqui que a AGU vai contratar um escritório para defender Alexandre de Moraes da aplicação de uma lei americana
Uma lei que visa proteger cidadãos americanos, empresas e negócios americanos e também atacar quem comete violação de direitos humanos. E é disso que se trata. Foi por isso que Alexandre de Moraes passou a integrar essa célebre lista, entre aspas. Onde é que está escrito aqui que a AGU deve agir nesses casos, nesses dois casos? Sobre tentar mandar a nota fiscal para Bolsonaro, bom, é piada, né? Pois é, um valor que pode chegar a 20 milhões de reais, Augusto, em alguns anos, aí a contratação desse escritório. É um caso de desperdício antológico, por um motivo muito simples. Para você se tornar diplomata, você tem de se formar em direito. Portanto, todo diplomata é advogado. É advogado. Eu sei disso porque eu fui para o Rio para fazer direito, porque eu pretendia fazer o concurso para o Instituto Rio Branco. Mas todos falam inglês. Era obrigatório. O Lula deixou de considerar reprovatório aí o inglês. Então é possível que hoje existe, graças ao governo Lula, diplomatas que não falam inglês. Incrível, né? Agora, eu não acredito que eles vão mandar diplomata que não fala inglês para a embaixada nos Estados Unidos. E lá tem 16, sem fazer nada, 16 desocupados, que se foram aprovados nesse concurso, certamente entendem um pouco de direito, né, e sabem expressar isso aí em inglês. Agora, pode ser orientados pelo próprio juiz. A AGU é de um poder, é do executivo. Vai defender o poder judiciário quando você tem diplomatas, 16 desocupados, formados em direito. Bom, agora a gente fala sobre política internacional.